Fala galera, paz seja convosco. Estamos aqui com o podcast Xamanaia e eu quero aqui agradecer o nosso parceiro Dotcom Consórcio. Você quer comprar casa própria, realizar o seu sonho? Você que quer trocar o seu carro, comprar o carro dos seus sonhos? Vá na Dotcom Consórcio. Fale com o Luan, fale com o Matheus e com certeza você vai fazer um ótimo negócio. Pessoal extremamente profissional estarão lá para te atender. Tudo em consórcio para você realizar os seus sonhos. Fale com o Matheus Oliveira, fale com o Luan na Dotcom Consórcio. Muito obrigado aí nossos parceiros que são investidores da obra de Deus, tá bom? Valeu, Dotcom Consórcio. E hoje estamos aqui nesse podcast hoje muito especial. O nosso irmão, nosso amigo de casa, né? Prata da casa, como dizem por aí. Nosso amigo e irmão Ander Alexandre. Tudo bom, Ander Alexandre? Tudo bom, pastor? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Pode ser bom dia, boa tarde, pode ser boa noite para quem vai estar assistindo, né? Independentemente do horário. Claro, neste momento você está assistindo aí o podcast agora, é boa tarde. Mas depois você vai assistir em outro horário. Seja bom dia, boa tarde. Que o Senhor te abençoe aí, em nome de Jesus. Fala um pouquinho para nós aí, quem é Ander Alexandre? Então, pastor, quem é Ander Alexandre? Não, peraí, primeiro vamos fazer aquela... com muito prazer agora estou recebendo com vocês, Ander Alexandre. Valeu, meu amigo Cleverson Arroz, que Deus te abençoe. Essa é boa, é? Só quem já ouviu sabe. Essa é antiga, né? Quem é Ander Alexandre? Então, pastor, eu costumo dizer que eu sou um jovem, dá para colocar um jovem normal, né? Ainda bem, né? Ele que me falou, eu falei isso bem. antes, né? É um jovem que tem aprendido, né, pastor, viver essa fase que não é tão fácil, né? A gente tá na igreja e estar caminhando com Deus, né, nessa fase da juventude. Tenho 23 anos, tenho uma namorada, Viu, irmãs? Ele não é solteiro, já é comprometido, tá? Aos 10 anos perdi a minha mãe, aos 21, aos 22 anos, 22 anos eu perdi o meu pai. Hoje dá pra dizer que eu sou um jovem órfão, né? Mas assim... Quantos irmãos vocês eram? Nós crescemos... Ou era ou não são, né? Então, nós crescemos em 5 irmãos, né? Na verdade, eu com 4 irmãos, em 5, né? Aí tem os outros, de outros relacionamentos do meu pai, e tem mais filhos, né? Uhum. Ander, como que foi essa parte, assim, eu acho muito legal esse teu testemunho. Você foi criado num ambiente cristão, porque a sua mãe sempre permaneceu na presença de Deus. Na época, o seu pai acabou se afastando dos caminhos do Senhor, depois de muito tempo, até com, acho que a doença da sua mãe, né? Conte um pouquinho para nós. Acho que depois com a enfermidade da sua mãe, ele acabou retornando e tal. Como é que foi isso? Então, na verdade, sim, pastor. Eu costumo dizer que eu sou de berço, né? Sou cristão de berço. Mas mesmo aquele que é de berço, filho de crente, em determinado momento ele precisa encontrar Jesus, né? Tomar uma decisão para viver com Jesus, né? E isso aconteceu depois do falecimento da minha mãe, ali quando eu tinha 10 anos. Então, ia na igreja com ela, né? Ela sempre levou a gente. Mas aí aos 10 anos a gente se obrigou, entre aspas, a entender, a conhecer Jesus e se permitir viver uma vida com Jesus, né? E aí foi quando eu realmente me aproximei com racionalidade, né? Para não só estar na igreja, mas ser igreja na vida, no cotidiano, não só dentro, mas fora também. Sim. Tá, e aí teu pai, nessa época, sua mãe adoeceu, veio falecer, ele já tinha retornado aos caminhos do Senhor, não? Então, na verdade, assim, eu particularmente eu não lembro de ter visto o meu pai com a minha mãe, né? Então, toda essa fase com a minha mãe... Que na época eles eram separados? Isso, aham. Eu acredito que eu tinha uns 3, 4 anos ali quando eles se separaram. E aí, quando eu tinha 10 anos, até ali minha mãe levava a gente pra igreja. E aí, quando ela faleceu, em 2008, o meu pai tomou a decisão de voltar, né? Que aí também pegou todos os filhos e falou, agora vamos de verdade. E aí posicionou a gente no caminho, né?
Ah, então, o teu pai passou a frequentar junto com vocês. Isso. É que assim, é igual eu falei, a gente ia na igreja, mas assim, não tinha aquele entender mesmo o que a Não gente tinha tá fazendo entendimento aqui. que era Cristo, É, sobre salvação, plano de salvação. justamente, é. A gente ia. E aí, nessa fase, foi o despertar de Deus mesmo até pro meu pai, né? Exercer o que ele era realmente, o sacerdócio dele, e se posicionar e trazer os filhos, né? Sim. Foi quando a gente, como filho, também entrou já num grupo de jovens, né? Na época na Assembleia de Deus ainda. Com quantos anos você começou a cantar? Pastor, acredito que eu tinha uns 12 anos, eu acho. Ah, já começou depois? Um ano e pouquinho depois já comecei. Claro que ali a gente já cantava em coral da igreja, né? O vocal que a gente amava. Mas cantar assim, sozinho, com playback, né? Que a gente amava. Foi ali pros 12 anos. Ah, você é da época dos playback. Da época do playback, pastor. Aham. É, pode falar, irmão, que ministério que você era antes? Eu era da Assembleia de Deus. Assembleia Aham. de Deus. Tá. Então ali você daí recebia aquela questão, cada igreja tem um costume, um hábito, né? Você tinha oportunidade para cantar uma canção, outra, com playback. Isso, na verdade a Assembleia é muito assim, né? Cada ministério distinto do outro, diferente do outro. Na Assembleia é assim, né? É muito assim de oportunidade. Então, o Anderson vai cantar. Às vezes até tinha aquela questão de mandar o bilhetinho, né? Com o nome. E Tipo daí assim, pra ter... canta pra mim aí, Vaso Novo, canta aí, Era até engraçado. Valor de uma Alma. É até engraçado quando vinha alguém de fora, né? Alguém, né? Ó, só para que o povo saiba, eu com 7 anos de idade, eu frequentava a Assembleia de Deus também. Todo mundo. Aos 7 anos, não sei todo mundo, mas eu frequentava a Assembleia de Deus. A primeira vez que eu louvei a Deus, que eu cantei, na verdade, na vida, foi dentro da igreja. Que depois de um tempo, com uns 10 anos, eu cantei dos 7 aos 10. Aí dos 10, meu pai viu eu cantando na igreja. Meu pai falou assim, então vem cá, Piá, que eu vou investir em você, você vai trazer o sustento para casa. E aí comecei a fazer shows, cantar e comecei a cantar, cantei até os meus 19 anos no mundão, né? Aí depois, claro, no mundão, não quer dizer que eu seja ET, mas no mundo que é a forma da gente dizer, né? Sim. Cantava música secular e tal. E aos 19 anos, 18 para 19 ali, eu conheci Cristo, tal, tive um encontro com Jesus e estou aí até hoje. E tá, dessa fase aí, desses teus 10 anos, até o momento ali, quando teu pai veio também, e é engraçado uma situação assim que a gente já conversou muito sobre isso, que o teu pai morreu quantos anos exatamente depois da morte da sua mãe? Então, minha mãe faleceu no dia 2 de fevereiro de 2008, né? Exatamente 12 anos depois, aí meu pai faleceu também. No dia 2 de fevereiro? Isso. No dia 2 de fevereiro de 2020. 2020. Faz 1 ano e meio já. Você vê, é uma coincidência, né? E a gente que acompanhou bastante, sempre foi muito próximo da família. A família do Ander, todos ali, pessoal, na época usava cabeleireiro, né? Hoje é barbeiro, né? Hoje fala barbeiro. E desde os meus 13 anos de idade, o pai do Ander é quem cuidava dos meus cabelos, né? Quem cortava meu cabelo e tal. E ali a gente passou a ser muito amigo da família, de todos ali, porque era tudo entre família, né? Na época era 3 irmãos, que era o teu pai, o José e o Amauri. Amauri. Daí depois que o Emerson, teu irmão mais velho, também abandonou a carreira de jogador de futebol, até por questão de contusões e tal. E aí ele começou também a cortar cabelo. Isso. Aí depois veio o Rafael. Aí veio o filho do José, que é o Juliano. Sim. Aí até chegar no Ander, que também exerce essa profissão, né? Exerce a profissão de barbeiro também. De barbeiro também. Então, é algo assim que a gente já conhece há muito tempo, a família. E esse período aí dessa falta do pai, eu não sei se você conversa com seus irmãos, já conversou muito sobre isso ou não, mas especificadamente com você. O que te faz mais falta? Não no sentido da pessoa, estou falando assim, do que? A conversa, que você lembra mais, que nem... Ser relacionado aos pais, você diz? Que nem agora, nós, né, dias atrás aí, nós tivemos o Dia dos Pais, e como que foi passar, que já eu acho que o segundo Dia dos Pais, que você está sem seu pai, segundo, né? Como que é ficar sem o seu pai, assim? Qual é o sentimento? Você conseguiu superar isso? Ainda você causa um sofrimento ainda ou não?
Então, pastor, na verdade, assim, por mais que eu vivi o luto, né, nos dias bem próximos ali, eu procurei até me fechar e, né, entender esse momento. Mas não tem como, né? Querendo ou não, é muito recente ainda. É legal, assim, até pontuar que algumas pessoas olham e até falam, já passou, né? Ele deve estar bem. Só que, querendo ou não, é um pai, né? Querendo ou não, é um pilar, né? Muito importante na vida de uma pessoa, principalmente independente da fase. E nos últimos anos você viveu muito perto dele, né? Muito. Uhum. Eu acho assim, pastor, cada irmão, nós somos bastante irmãos, então cada um sente de uma forma, né? É impossível falar que eu senti mais que os outros, não tem como. Mas cada um sente de um jeito, né? E o jeito que eu senti, eu posso dizer que foi... me fez, talvez em alguns momentos, até olhar a vida de uma forma diferente, né? Essa questão que a gente fala muito sobre salvação, eternidade, sabe? Isso aí eu parei e não entendi agora, mas hoje eu já vejo com outro olhar, sabe? Olhar de que a eternidade é de fato realidade, né? Uhum. Na época, quando você tinha seus 10 anos ali na falta da mãe, você ficou morando, você e suas duas irmãs, isso? Isso, eu e minhas duas irmãs. Na verdade, ali ainda o Rafa morava junto. Ah, o Rafa também Isso. era solteiro ainda. O Rafa ainda era E solteiro. o Rafa ficou um tempo com vocês? Um tempo, eu acredito ali, não sei exatamente, mas eu acredito que talvez ficou um ano mais ou menos. Ficou um ano. Já Que aí saiu quando pra meu pai, casar? quando meu pai daí casou de novo, né, um ano depois do falecimento da minha mãe, aí foi quando ele saiu de casa. Porque daí ele já estava se programando também para casar também. E aí... E é muito bacana isso, né, cara? De o relacionamento familiar, quando vocês estavam meio que sozinhos, né? Qual foram as pessoas, assim, as pessoas que se aproximaram de vocês, falando das pessoas de fora, assim, com relação à igreja? Não estamos aqui para falar mal de igreja e nada, mas é para conhecer a história. Quem foram as pessoas assim, que mais se aproximaram de vocês? Tem alguém especial que marcou vocês, assim, que se aproximou realmente para dar uma força, para dar uma motivação, para ajudar a cuidar de vocês? Então, pastor, na verdade, assim, se eu for pontuar todo mundo, é perigoso eu esquecer alguém. Mas, com certeza, teve pessoas ali, por exemplo, numa certa fase ali, depois disso, que ajudou bastante a gente. O Daíra, um amigo meu, que era da Assembleia aqui de Cascavel, hoje ele está lá em Foz do Iguaçu. A família deles acolhia a gente, né? Levava para casa, assim como você já fez comigo, né? Calma, nós já chega lá. Trazia para perto. E dizia assim, essa casa também é sua, né? Você tem pais aqui, né? E aí adotava como pais. Até é legal lembrar que hoje na igreja, muitas irmãs falam assim, você é um filho para mim, ou alguns, você é um filho para mim, alguns irmãos também. Então é legal ver esse afeto da igreja, sabe? E a igreja foi, eu acho que a única forma que Deus viu pra gente continuar vivendo, né? Porque a igreja é aquilo que a gente precisa para voltar a entender o que é família e continuar no trilho, né? E aí, esse período nós já vamos terminar esse assunto, tá? Eu sei que pode ser um pouco meio parece maçante, mas Não, mas que é muita história também. É que isso é bacana, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo e estão passando por este mesmo momento. E saber como você conseguiu passar por tudo isso, como você conseguiu vencer, e como que é o Anderson Alexandre hoje, a sua cabeça hoje, assim. Qual é o seu pensamento sobre orfandade, paternidade, identidade? O que você pensa a respeito disso? Fique bem tranquilo e seja assim, muito espontâneo dentro daquilo que você pensa. Então, pastor, assim, às vezes as pessoas falam como a gente conversa assim, e às vezes como a gente é visto hoje, assim como o Anderson tá hoje, parece que tá tudo bem. E realmente, hoje, né? Ou dá a impressão que antes era fácil, foi fácil passar por esse momento. Acho que todo mundo entende, alguns não entendem porque não passaram ainda, mas não é nada fácil, né? Perder alguém, ainda mais numa fase que você é bem novo, né? Eu tinha só 10 anos. E aí eu me obriguei, enquanto menino, ficar sem a mãe, né? E quando você fica sem a mãe, principalmente, na minha visão, para um menino, isso é muito complicado, né? Nessa fase de adolescência. Então, tinham dias mais difíceis que outros, né? Aí você tinha que se obrigar a aprender a viver daquele jeito. O pessoal tem usado a frase hoje, o novo normal, né? Você se obriga a viver daquele jeito. Tipo assim, não tem outra opção. Não tem outro caminho, né? E aí foi quando eu comecei até se enturmar com os jovens,
né? Até o pastor Ronan estava aqui alguns dias na igreja, era o nosso líder de jovens naquela época, né? Então a gente, assim... Também foi bleiano? Era, bleiano, aham. Pai dele, inclusive, era pastor da Assembleia. E aí, por exemplo, eu, muito novo, com 11, 12 anos, eu já fazia parte do grupo de jovens. Então eu acabava me turmando mais com os mais velhos do que com... Porque, querendo ou não, eu acabei tendo que amadurecer sem querer, entendeu? Um pouquinho antes. Mas relacionado a como que eu vejo isso, pastor, na verdade isso é um negócio que você não planeja melhorar disso, né? É uma coisa que você, com o passar dos dias, você tenta ver como vai ser amanhã, né? Como eu vou estar amanhã. Tá. O que você... É claro, sua mãe morreu, você tinha 10 anos. Mas tem alguma coisa que você gostaria de ter dito para sua mãe e você não disse? Porque você era muito novinho, né? Então, a minha mãe é legal que ela sempre dizia assim: aproveitem a mãe de vocês, porque quando eu não estiver aqui, vocês vão apanhar de outra mulher. Até brincava, né? Olha, vai ter outra profecia. mulher aqui e vocês vão pensar que, nossa, a mãe estava certa. E quando você nunca passou por isso, você não acha que isso é real, né? Que vai acontecer. Mas com certeza que qualquer filho que perde, acho que fala que queria ter aproveitado mais, né? Queria que ela tivesse visto, assim, o meu esforço em estar fazendo o que ela me ensinou a fazer. Que ela tá dentro da igreja, Servindo a Deus, né? Servindo a Deus. Porque ela era muito assim. Ela era aquela pessoa que, em momento que os filhos, o Rafa, o Emerson, estavam, assim, afastados de Deus, ela estava lá orando, entendeu? É a típica mulher do coque, né? Da Assembleia. Eu conheci ela no final da vida, já assim. E valorizar o até tempo mais, a experiência né? que eu tive com ela foi um dia que, acho que foi eu não sei se foi o Rafa ou o Emerson, que falou, ou teu pai, não me lembro assim agora, pediu pra mim lá orar por ela. Aí eu fui. Só que foi um negócio assim que, como ela já tava meio, já fazendo quimioterapia e tal, e eu fui lá na sua casa. Eu né? lembro. E bem naquele dia, ele me pediu, e eu tava de shorts, jeans e tal, e eu fui lá cortar o cabelo. Daí teu pai acho que pediu e tal. Eu falei, não, me passa o endereço que eu vou lá. Até porque eu tinha um outro compromisso, não ia dar tempo de eu ir pra casa, me trocar e tal. Não. E eu fui de shorts e tal, né? Até por ela ser de um ministério assim mais tradicional e tal. Eu nunca esqueci e nunca vou esquecer aquela cena. E você sabe que é engraçado que a forma que a sua mãe ela me olhou, na verdade eu não me senti julgado por ela. Eu me senti como se ela estivesse me ensinando. É muito louco isso. E aí ela olhou para mim, paz, irmã, tudo bem? Eu sou o pastor Barroso. O Alceu pediu para mim vir aqui orar pela senhora, eu vim orar. Ela me olhou de cima e embaixo assim. Tipo assim, você é o pastor Barroso? E eu falei, puxa vida, e agora? Eu fiquei todo constrangido, só com o olhar que ela deu. Me falou, daí eu mesmo já fui me desculpando. Irmã, não leva mal, eu vim de shorts porque eu tava já na rua, não deu tempo de eu ir para casa e tal. O que eu quero deixar bem claro? Deus não vai deixar de te usar por causa de uma vestimenta. No momento que eu falo assim, se Deus tiver que te usar, vamos supor que você está lá na rua, acontece alguém aqui, desmaia, alguém passa mal, e Deus fala para você, vai lá e ora. Aí você vai olhar e falar, eu não vou lá orar porque eu estou de shorts. É nesse sentido que eu quero dizer. Que a gente tem que cuidar muito o que é profano e o que é religiosidade, né? E o que é costume, tem que cuidar muito sobre isso. Só que naquele momento, quando ela olhou para mim, ela era muito humilde, simples, uma mulher simples. Ela olhou para mim assim, e ela falou, não, pode entrar, pastor. E eu entrei, e eu já me justifiquei para ela. Daí eu orei por ela, mas aquele dia eu saí de lá mal. Mal no sentido assim, puxa, cara. Que uma coisa eu tinha já na minha mente. Por eu ser pastor, a Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais será cobrado. E aí, tipo assim, querendo ou não, eu não acho, por mais que eu sou um cara mais jovem, descolado, não sei o quê, mas eu também não acho legal um pastor, é a minha opinião. De repente, fazer um trabalho seja um evangelismo, seja lá orar por alguém. Tipo, eu não vou no hospital de shorts orar, né? Então, existem algumas vestimentas que a gente também precisa... Que representa algo. Que representa. A mão que está representando a Cristo. E outra que
você é um pastor, é um legado que Deus te deu e tal. Né? Representa um povo, chamado, né, e tal. E depois daquele dia que eu saí lá da casa dela, da casa de vocês, eu tive algo na minha mente, sim, e eu guardei isso pro resto da minha vida, parece que foi ontem. E eu sempre, se eu vou sair de casa para ir em algum lugar, falar, vou lá pro centro, eu ponho uma calça e tal, porque eu não sei, em qualquer momento alguém pode me ligar para mim orar. Sim. E depois daquilo eu tive como se fosse um aprendizado. E foi o que marcou, foi a tua mãe. Foi o encontro que eu tive com ela. Massa. E o olhar dela para mim me ensinou aquele dia. Porque daí fez eu criar uma consciência de que eu preciso estar sempre pronto. Para qualquer momento alguém pedir uma oração ou precisar que eu entre em ação como servo de Deus. Sim. Como disse o pastor Jesse esse final de semana. Alguém pode precisar que você exerça o seu dom. Alguém pode precisar a qualquer momento que você exerça o seu chamado. Então, isso foi uma coisa que me marcou. O que você não disse pro teu pai que você diria hoje? Na verdade, pastor, em relação ao meu pai, eu acho que eu fiquei em paz, assim, sabe? Porque eu acredito que eu fiz o que estava ao meu alcance. É claro que a gente não é perfeito, né? A gente poderia sempre estar mais, sempre fazer mais. Mas, assim, eu, inclusive, no dia do falecimento dele, eu estava com ele no hospital. Então, assim, naquele dia... eu tive um dia antes, então assim, eu já não tinha descansado uma noite, e nesse final de semana eu iria ficar 3 dias com ele. E aí a primeira noite eu já não tinha dormido, fiquei muito cansado durante aquele dia, e aí mandei mensagem para a esposa dele, falei, Paulo, hoje eu acho que eu não vou ficar com o pai, porque eu tô bem cansado, eu quero descansar hoje, daí como ele vai ficar amanhã, ainda eu volto amanhã. E aí ela falou para mim, Anderson, tá bom, eu vou, até dei uma insistida, né, porque ela entendeu... que era o momento também de eu estar com ele. E aí eu falei... E aí ela pegou e falou, mas eu vou falar com o irmão meu, que era cunhado dele, para que ele ficasse com ele. Então, assim, chegou no dia, ela falou com o irmão dela, e graças a Deus o irmão dela não pôde, né, ficar com ele. E aí ela mandou mensagem para mim de novo, Anderson, olha, não pode, né, não tem o que a gente fazer, não tem ninguém para ficar, e você pode ficar? Aí eu falei, não, eu vou. E aí fui, e hoje eu agradeço muito a Deus por esse dia, sabe? Por eu ter estado lá. Eu lembro cada última refeição que ele deveria comer, mas ele acabou não comendo. Você lembra muito dele, né? O último suquinho, né, que ele tomou. Foi tudo muito assim... Muito particular, né? Vocês dois. Ali, e por isso eu acho que eu tô em paz, sabe, pastor? Eu sei que Deus me permitiu que eu participasse desse momento com ele, sabe? Para ele foi algo muito importante, sabe? Eu lembro que ele me procurava com os olhos naquela noite, sabe? Muito, muito legal isso, sabe? Então, assim, em relação ao meu pai, eu estive muito com ele todo esse tempo. Não posso dizer assim, eu me arrependo de algo. Não me arrependo de nada nesse sentido, sabe? Claro, poderia fazer mais, isso é normal. Mas, assim, eu acho que eu participei bem dessa fase com ele. Teu pai é um cara muito... Ele tinha um jeito muito particular dele. Ele era quieto, muito reservado. A gente conversava muito quando ia lá. E eu confesso que quando seu pai morreu, eu não imaginava que eu gostava tanto dele. E realmente senti muita Inclusive, falta. Você estava lá no dia, né, pastor? Tava foi de lá. madrugada e o pastor estava lá. A gente foi lá, tudo, né? E você avisou até alguns irmãos? Isso, eu avisei a família e tudo. Mas eu confesso assim que eu, pastor, amigo da família, né? Eu teria dito pro teu pai assim, cara, eu considero muito você, eu amo muito o senhor e tal, assim. Eu acho que às vezes a gente esquece devido à correria, ou às vezes você está tão acostumado com as pessoas que você não fala isso, né? Porque você pensa assim, por exemplo, o Jacques tem quantos anos, Jacques aí? 27 anos. Chegar pro Jacques, né? Qual que é o nosso pensamento aqui? Cara, todo mundo novo, jovem. Amanhã vão estar todo mundo aí. Vão estar todo mundo junto, quinta no culto, domingo, não sei o que, sábado, né, e tal. E você não imagina, né? Porque que nem uma doença, teu pai morreu o quê? Em 2 meses? Na verdade, ficou 10 meses lutando. Que ele ficou lutando, a minha mãe foi mais rápido. Ele rápido, descobriu a enfermidade, foi se tratando, enfim. Mas estava bem, né? Nos 2 meses antes ele estava muito bem, então você não... E aí, beleza. Foi aquele baque, assim, tal. E, enfim, mas que fique a boa memória do nosso irmão, pastor Alceu, né? Uma coisa que a gente, assim, se arrepende, pastor, não é nem um arrependimento, mas é, tipo assim, uma coisa que eu sempre falo, eu queria
por exemplo, óbvio, ter minha mãe no meu casamento, o meu pai no meu casamento, porque são pessoas que, tipo, Especiais, tipo né? assim, você pode tirar todo mundo, mas essas pessoas são as pessoas que você sabe que realmente querem ver você feliz, sem dúvida nenhuma, né? Estariam muito orgulhosos, de repente, da fase que tá, né, que eu tô agora trilhando, né? Talvez se eu pudesse voltar, né, eu mudaria isso, né? Não ter perdido eles. Mas eu acho que hoje eu só sou quem eu sou, muito por isso também, né? Não sei quem eu seria se isso não tivesse acontecido. E Deus já sabia, né? Enfim, mudando de assunto, pegando aí que você falou, você está trilhando um novo caminho. Então tá vindo aí novidades. Já estamos, na verdade, com novidades aí no ar. Fala um pouquinho para nós sobre essa nova fase, que antes era Anderson Alexandre. Agora, devido à questão de catalogar o nome, coisa assim, teve que ficar Under Alexandre, né? Fala para nós um pouquinho da música que está aí, já o clipe na plataforma digital do YouTube e também a música em si nas plataformas digitais. Faz meu coração voltar. Faz meu coração voltar. Fala um pouquinho como é que nasceu essa música, até você chegar onde chegou agora nesse clipe. Qual foi o que aconteceu, a forma que Deus falou e assim vai. Então, pastor, na verdade, assim, como muitos podem dizer, né, e eu sou mais um, que sempre existe uma promessa, né, da parte de Deus, e Deus é aquele Deus que surpreende a gente, né? Gosto de falar isso, que Deus surpreende. Então, gente, eu tava vivendo uma fase, até esse ano, inclusive, que eu acreditava na promessa, até o Espiar já anda, né, tem agenda, né, vai nas igrejas e tal. Então, assim, eu não via um futuro diferente para mim de estar servindo na casa de Deus, estar, né, diante disso. Mas, assim, eu não fazia ideia quando iria acontecer. Por exemplo, querendo ou não, algo novo, um trabalho novo, né, músicas novas, produções novas. Ainda mais você compondo, né? Ainda mais eu compondo, né? Lembrando que, assim, não era um compositor. Você não era compositor. Não. Já tinha feito alguma coisa assim no banheiro, mas nada demais, né? Imagina. E aí... Imagina o que saiu. Algumas coisas bem legais, inclusive. Mas nada assim de dizer, eu sou compositor, nada do tipo, nem perto, né? Mas, assim, nessa fase eu entendo que foi um Deus que surpreendeu eu. Porque, por mais que eu sabia que um dia aconteceria algo do tipo, eu não fazia ideia que seria agora e da forma que foi. Aconteceu o seguinte, um dia eu tava com o violão no quarto e uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu vou pro quarto orar, eu pego o violão. Porque às vezes tem aqueles dias, aquelas noites que não flui nada na oração, né? No teu momento com Deus. Mas você pega o violão, você sabe, né? Você pega o violão, é diferente. Você canta um hino, né? Você sente Já o violão, você fica pensando, né? Você sabe que é o que Deus chamou você para fazer, então com certeza ele vai estar ali. E aí, eu nada mais fiz do que... eu entendi que era um momento que eu precisava despertar para o que Deus queria fazer na minha vida, né? A gente está aqui vivendo na igreja há um tempo, que a gente fala muito em que Deus está fazendo já um avivamento, está acontecendo um avivamento, né? E o pensamento da grande maioria, eu quero participar disso, eu quero estar no meio disso, né? E ali eu entendi que eu estava meio distante, sabe, do que Deus queria de fato de mim. E aí eu peguei o violão e comecei, né, falar alguma coisinha pra Deus, né? Faz meu coração voltar, com ar de melodia, né? E aí eu lembro que eu comecei a gostar da melodia, né? E liguei o celular na gravação. E aí iniciei, faz meu coração voltar a olhar pra ti. E aí, que era realmente o que eu precisava, né? Voltar a olhar pra Deus, voltar a fazer meu coração bater por Deus. E aí comecei a gravar. E foi muito assim, eu não planejei nada. Hoje eu vou compor. Não foi assim, entendeu? Eu tava no quarto e aconteceu. E aí, engraçado que depois que terminou aquela partezinha da música que eu fiz, eu peguei, estava gravado, eu mandei pros meninos, que a gente tem um grupo, né, dos piá que tocam comigo. E aí eu mandei pra eles. E aí, como a gente tá vivendo uma fase no Simbiose, eu achei legal compartilhar com o Marco. Falei, cara, vou mandar pro Marco, né? A gente faz parte da liderança dos jovens aí. Eu falei, cara, vou mandar pro Marco pra ver o que ele acha. E aí eu mandei pro Marco, mas naquela mesma noite eu mandei pra ele, beleza? E aí eu fui orar. E eu falei, Deus, porque eu entendi que tinha sido algo legal que tinha partido de mim. E aí eu falei, Deus, que essa canção seja
seja um divisor de águas para minha vida pessoal e para a vida ministerial, relacionado aos meninos, relacionado a quem anda comigo, né? Tudo à minha volta. Não imaginava que seria dessa forma, nem um pouco. Mas eu sabia que era algo que tinha partido de mim, né, cara? Através de mim, né? Vindo de Deus através de mim. É muito legal sentir isso, cara. E eu nunca tinha sentido. Então, assim, foi bem legal. E eu fiz essa oração para Deus. Falei, Deus, tem momento de oração que você sabe que Deus está ali, né? Tem aquele momento que parece que não, mas que óbvio ele tá. Mas tem momentos que você sabe que é mais sincero, assim, da sua parte. E eu falei com sinceridade para Deus, Deus, que aconteça algo a partir dessa música. E eu mandei pro Marco. E o Marco, querendo ou não, gostou bastante, né? E a partir daí começou a entrar numa proporção que eu não esperava, assim, de imediato. Então foi tudo assim, sabe? Deus falou, tô querendo fazer. Não, tá na foi hora. até as pessoas podem saber disso, né? A gente sabe que o Marco nem gosta que fala. Mas foi uma das pessoas que falou, não, eu vou te ajudar, vou investir no teu ministério, vamos ser parceiros, né? Vamos fazer a produção dessa música e tal. E, né, já fez todas as correrias e tal. Daí ele mandou mensagem pra mim e falou, Anderson, você já pensou em gravar alguma vez? Falei, cara, como não? Claro que já pensei em gravar, né? Aí ele pegou e falou assim, cara, então... Você pensou em gravar? Não, eu pensei em ser jogador de futebol. Né? Claro, a gente brinca, mas é tipo aquela história assim. Jesus, né? A história de Jesus com o cego, né? O cego lá. Jesus te dá a mim, teve compaixão de mim. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Não, quero um cão guia. Tipo assim, né? Mas isso é muito legal, né? Saber que Deus, ele se movimenta, né? E aí ele falou pra mim, Anderson, quero conversar com você. Vamos sentar esse final de semana pra gente conversar. E daí começou meu coração a bater forte, né, cara? O que ele vai fazer? E daí imaginei ele, né? Meu coração voltar. Não, muito bacana. E assim, Jacques, faz o favor, então, pessoal que tá aí em casa nos assistindo, coloca aí um trecho aí do clipe Faz Meu Coração Voltar. Coloca aí pra nós. Assiste aí, pessoal, um pouquinho. Estou cansado de fingir que eu te amo. Estou cansado de só me emocionar. Estou cansado de viver só um momento. O que eu preciso é em mim te eternizar. Bacana, muito bom, né? Ficou muito bacana, né? Vocês gravaram onde esse clipe? Então, esse clipe foi gravado lá em Cafelândia, pastor. Cafelândia, pra quem não conhece, é interior do Paraná. Tem no mapa, tá, gente? Como é que é o nome da chácara lá? Sítio Gonçalves. Sítio Gonçalves, bacana, né? Ficou muito bom. Quem foi o pessoal que fez as gravações? Foi o Andressa, o Jackson? Então, o pessoal da casa aí ou não? Isso, na verdade é Plan B Produções, isso? Plan B Produções. Que aí faz parte a Andressa, o Jackson. Como é que é o nome? Plan B. Nossa, que legal. Nome interessante. Plan B. Muito legal. O pessoal encontra na rede social esse nome? Tem, não tem? É só um nome fictício e tal? Ah, tá. Entendi. E esse nome Plan B vem do quê? Ah, tá. É traduzir, né, do inglês. Que bacana. Ah, entendi. Que benção. Muito assim, inclusive a igreja hoje daria pra dizer que é um Plan B, né? De Cristo, né? Que seriam os gentios, né? Dos judeus. Dá pra dizer isso, né? Enquanto gentil. Nossa, cara. Que sabedoria. Meu Deus. Olha, realmente estou aqui abismado. E lançando essa música aí nas plataformas digitais, qual foi a sensação, assim, quando você viu pela primeira vez o clipe? Pastor, todo mundo me pergunta relacionado a como é que você tá, e daí as pessoas falam assim, nossa, você deve estar pilhado, e meu Deus, o que tá acontecendo? E pra gente, às vezes, é tão natural. Né? Cara, eu vou dizer assim, pra mim não é tão natural igual eu diria pra você, porque eu não sou acostumado com isso. Mas assim, sem hipocrisia mesmo, mas assim, eu acho que o que Deus espera é que a nossa expectativa fique nele. Independente do que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. Então, eu tô na minha expectativa da forma que eu já estava vivendo,
né? Com o meu relacionamento com Deus e deixando Deus continuar me surpreendendo como ele já, né, tinha começado a me surpreender. Então, assim, dá pra se dizer, dentro dessa proporção que tá, eu tô tranquilo. Tá? Para que todos saibam, assim, o que é que você faz na igreja local hoje? Hoje eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja, né? Sou ministro também aqui na 25ª IQ de Cascavel, né? Inclusive você é meu pastor titular. Prazer, pessoal. Auxilio também o pastor Marco Aurélio na liderança do Simbiose, né? E estou aqui para servir, né? Tudo que é necessário. Como é que é o nome da sua futura esposa? Minha futura esposa se chama Juliana de Souza Melo. Nossa, ele encheu a boca pra falar, hein, Ju? No futuro senhor e senhora Alexandre. assistindo uma hora dessa, já deve estar assim. Se não estiver chorando, tadinha. Não, muito bacana saber, assim, que Deus está encaminhando a tua vida em todas as áreas. Isso é muito bom. E o principal de tudo isso, Anderson, é poder firmar os passos em Cristo, cabeça no lugar, sem muitas vezes... Claro, a gente tem que estar empolgado, né? Mas, que nem você falou, que as nossas expectativas estejam sempre em Deus, né? Naquilo que Deus quer de nós e o que Ele vai fazer. Até porque, às vezes, eu acho que atrapalha. Não é atrapalha Deus, mas atrapalha o processo, o fato de a gente, às vezes, ficar querendo que seja tudo do nosso jeito, né? E, inclusive, o nome ali, Plan B, até dá pra gente falar disso, né? Que, às vezes, o nosso plano é que aconteça de uma forma, mas a forma que Deus quer, às vezes, né, é a mesma, mas às vezes não tem nada a ver, né? Agora, dia 11 de agosto passado, foi lançada essa música. Isso. Tem planos para lançar as próximas? Então, pastor, essa primeira foi lançada em todas as plataformas agora, né? Até chique falar, né? Também no YouTube, né? E os nossos planos nos próximos meses aí já uma por vez, né? A gente tem algumas músicas aí para lançar ainda dentro desse projeto. Muito bacana. O que você almeja assim para os próximos anos, falando em ministério Ander Alexandre? O que você almeja? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos para o futuro? O que você assim idealiza ou espera que aconteça? Pastor, é legal até, a gente falou da Juliana, ela sempre me pergunta uma coisa. Ela sempre fala, Anderson, como que a gente sabe o que é pra gente fazer? Se é pra eu ir na casa de fulano abençoar ele, se é pra eu fazer o que Deus... O que é pra eu fazer direcionado por Deus? E eu sempre falo pra ela que o que a gente tem que fazer é permanecer no centro da vontade de Deus. Se a gente estiver no centro da vontade de Deus, não necessariamente a gente vai saber o que a gente vai fazer ou como vai ser. Mas a gente sabe que vai dar certo. Né? O caminho pro futuro, ele pra nós parece muitas vezes incerto, mas ele não é incerto. Ele só é desconhecido, porque para Deus é totalmente certo. Então, assim, a Bíblia até fala sobre o amanhã, que a gente não tem que se preocupar dessa forma. Claro, fazer planos, óbvio. Mas eu tento, principalmente nesse momento, eu estou tentando dar um passinho de cada vez e esperando que Deus vai surpreender embaixo de uma promessa. Né? A questão a gente estava falando agora há pouco sobre composição. Você tem dedicado um tempo para isso? Ou tá meio tenso? Porque assim, acontece que você fez as músicas, produziu, querendo ou não, você fica naquela ansiedade, aquela expectativa de fazer o clipe, de lançar e tal. Tá, lançou o clipe, lançou a música, aí tem já mais 2 músicas praticamente prontas para poder trabalhar também mais alguns meses, ou no mínimo, pelo menos até o final do ano, para, né, trabalhar em cima do teu trabalho, de um EP aí e tal. Mas assim, como é que você tem lidado com isso, ou por enquanto deu uma pausa aí em questão das composições? Então, relacionado à composição, ser compositor, né? Você sabe dizer que uma pessoa, por exemplo, como você, que é experiente, às vezes quando você vai colocar um negócio no papel, até parece que não é algo tão legal, né? Porque pra gente, às vezes, parece que não é tão legal. Aí você vai ver se tem realmente um futuro. Quando você mostra pra alguém que entende, alguém fala, cara, dá uma ideia a mais, né? Então, assim, se eu vou colocar algo no papel hoje, querendo ou não, como eu não tenho experiência de composição, eu acho que talvez esse é o momento de eu sentar, né, com o pastor, né, para juntar experiências para conseguir fazer um negócio mais, né, melhor. Adequado, assim. Coisa assim. Isso. Né? Até porque, para mim, às vezes não vai ser um negócio, que música legal. Né? Algo muito interessante que a gente tem visto nos dias de hoje é que as músicas que têm sido lançadas hoje no mercado, a gente não pode deixar de falar disso, né? No
mercado gospel, não gosto muito de usar esse termo, mas a gente percebe assim, que tem a questão do worship, né? E tem a questão do lado pentecostal, enfim. A gente, geralmente, as músicas mais calminhas, a gente fala música de adoração, né? E o mais bacana é que tá vindo assim, uma galera nova e cada um com a sua identidade, né? Eu percebo assim que não tem ninguém imitando ninguém. Não tem ninguém, fulano parece com o ciclano. Nossa, fulano lá canta igual, eu tô no mesmo estilo de música. E cada um tem a sua, né, identidade musical. Isso que é bem bacana. Você tem trabalhado em cima disso também? Então, na verdade, isso, igual você falou, existe muita gente que acaba copiando, porque não tem. Se tem referências, mas acaba entrando nesse erro de copiar, né? Inclusive, uma coisa que o nosso produtor falou pra mim foi sobre essa questão de identidade. Porque até quando eu mandei as músicas pra ele, começou a trabalhar em cima disso, ele falou pra mim, Anderson, cara, você não é worship, né? Falou, você não é worship. E pra mim, falei, putz, cara, que complicado, né? Eu queria ser worship, porque é o que a gente toca, é o que a gente tá vivendo no meio disso, worship aqui, internet e tal. E aí ele falou, cara, a tua música é mais uma música de comunidade, né? De levantar a mão. E aí você começa a entender isso que você falou, né? Eu não descobri totalmente, mas eu tô num processo de descobrir qual é a minha identidade, qual é o meu estilo musical, né? Com o tempo eu tô descobrindo isso pra ter essa identidade. Quem são os cantores que você mais ouve hoje em dia? Sem puxar a sardinha. Qual que é? Eu vi alguém assim, o inimigo soprar o meu amigo aqui. Cleverson Barroso. Pessoal, é pecado o cara vir no podcast, velho, mentir, mano. Meu Deus. O cara nem me ouve. A gente brinca, mas até fala pro pastor que tem que cantar mais as músicas dele no altar aqui, porque tem músicas fantásticas, né? Mas assim, referências hoje pra mim, musical, né? Por exemplo, Alessandro Vilas Boas, eu gosto bastante, a gente tira bastante música dele. Parece bastante o timbre de voz. Ouvi o meu... o Morada, né? Eu vou falar nisso, já que você que deu a ideia agora. Puxa uma palhinha a música do Alessandro Vilas Boas aí. Faz uma capela aí. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Larará, larará. Você não vai cantar Larie. Você já pegou a época da Xuxa? Não? Acho que o pastor pegou lá, lembrando da história. Daria o próprio Morada também, né? Referência. E também o Theo Rubia, né? O mais legal de a gente falar de plano de Deus, porque eu não sonhava que em primeiro projeto assim seria na proporção que é. Pra quem não sabe, né? O nosso produtor hoje é o Theo Rubia, que é uma referência até nacional hoje na música gospel. Tá né? se destacando. Sim, hoje. Tá destacando hoje. E querendo ou não, se fosse Anderson, como que você acha que vai ser? Cara, por isso que até você sempre fala, muitas vezes, sobre essa questão de que Deus nunca fica devendo nada pra gente, né? Ele sempre vai nos surpreender, né? Sempre vai fazer algo novo. Se a gente pensa que é fantástico, ele vai superar isso. Cara, e nessa proporção eu vou dizer pra você que Deus mitou. Porque eu não sonhava nada do tipo, sabe? Por isso que eu falei pra você, eu tô esperando pra que cada dia seja mais surpresas, né? E hoje o Theo Rubia faz parte de tudo isso, né? Até agradecer, mandar um abraço aí ao Theo Rubia. Quem sabe ele pode assistir, né? Depois grava só esse pedacinho e manda pra ele. Agradecer o Theo Rubio, é um menino muito bacana. A gente conheceu desde acho que 2020, se eu não me engano, a primeira vez que ele veio. Ou 2019. 2020, né? Ele esteve aqui com a gente, já veio acho que a terceira vez, se não me falha a memória. Segunda vez. Segunda vez aqui com a gente e realmente um adorador, um cara que... Né, a gente sempre tem uma bagagem musical bacana, um cara que realmente é diferenciado, né? Você vê na forma dele ministrar, de interagir ali no altar, de realmente se deixar Deus usar. E um dos motivos é ele ter descoberto a identidade dele, né? Ele foi por essa linha. Eu acho muito interessante que eu fico, por eu estar nesse ramo assim de louvor, adoração, música, né? Eu percebi nele que ele não está interessado em divulgar as músicas dele. Ele ali, claro, ele louva, canta as músicas dele, mas ele deixa fluir.
como teve muitas músicas ali que Não ficou força nada, né? mais de 10 minutos ali ministrando e deixou Deus fazer. E, sabe, não ficou preocupado, eu tenho que cantar aquela música, como às vezes acontece com muitos cantores, preciso cantar minha música, só comprar meu material depois, né? Toca 2 minutos de cada uma e já toca. Isso e tal. E isso assim que me chamou muita atenção no Theo. E ele deixa realmente o culto fluir e preocupado com aquilo que Deus quer fazer, o que Deus quer ministrar, né? E algo aqui que nós estávamos lembrando antes de começar o podcast e tal, que você iniciou aqui com a gente, você tinha quantos anos no primeiro acorde da Cascavel? Pastor, eu acho que eu devia ter uns 14, 15 anos. 15 anos. 15 anos com certeza. Eu tinha uns 15 anos. Mas daquele tamanho, você tinha 14, 15 anos? Talvez menos, talvez uns 14. Acho que uns 12, não era 12 anos, não. Não era 12 anos, porque eu tava na Assembleia ainda, no Santa Cruz. Rapaz, talvez 13 anos. Mas 13, 14 vamos anos. colocar isso aí. E você tá quanto tempo aqui com a gente? Pastor, a gente até tava pensando nisso, né? Eu acho que é 4 anos e meio, se eu não tô enganado. É que a gente sempre teve uma boa amizade. E, como a gente já disse no início, com a família e tal. E quando tinha os eventos, a gente convidava o Anderson. E lembrando que eu era da Assembleia, né? Então quando eu vinha nos eventos, eu ficava meio assim, meu Deus, né? Quadrangular, diferente do que eu, né, via enquanto igreja, que eu pensava de igreja. Até, aliás, Jackson, coloca aí pra nós umas fotinhas do Anderson. Quando ele vinha, gente, vocês não vão acreditar. O homem era isso aqui, ó. Né? Coloca aí as gravatinhas, ele de gravatinha, camisa, gravata. Coisa linda de se ver. Ju, ainda bem que você não conheceu ele nessa época. Né? Coloca aí pra nós. Muito bacana. Olha que lindo, gente, essa foto. Coisa linda. Oh, meu Deus do céu. Porque ela nem ia querer, né? E aí, passou o tempo, né? Você tem alguma pretensão ministerial além de cantar? Alguma coisa assim que você pensa pro futuro? Ser um pregador da palavra? Claro que assim, a gente sabe que através da música você acaba levando a palavra de Deus. Mas assim, como pregador, o que você tem buscado nessa questão assim de palavra? Então, pastor, a gente... às vezes Deus vai, com o caminhar, Deus vai mostrando coisas novas pra gente, sabe? A gente, de repente, vai almejando novas coisas. E chegou um tempo ali que, às vezes, eu gostava mais de ouvir pregações, algo relacionado a isso, do que necessariamente cantar, Música, né? do que necessariamente música. E, inclusive, dentro disso, já recebi algumas palavras da parte de Deus sobre o que Ele queria fazer dentro dessa área, né? De ministração da palavra. É óbvio que, assim, a gente tá aí, igual eu te falei, pra gente descobrir o que Ele quer fazer amanhã, mas tem que estudar, né, pastor? Tem que estudar. Hoje, graças a Deus, tiro um tempo com Deus, né? Tento me aperfeiçoar um pouco na palavra também, né? Mas assim, aí Deus já prometeu, agora esperar Ele surpreender de novo. Quando você, mudando um pouquinho de assunto, você tem 23 anos, né? 23. 23. Faz quanto tempo você está namorando com a Ju? 5 meses e meio. 5 meses. Como que foi assim, você conheceu a Ju? Como que ela chegou até você? Que a história é bem bacana. Você orou, você pediu a Deus e fala a verdade. De repente, porque eu falo assim, porque às vezes nem sempre o cara orou, ele só falava assim, Deus, prepara alguém para mim especial, tá, beleza? Ou você estava em algum processo de oração, realmente esperando? Como é que estava a tua vida? Então, assim, pastor, na verdade, assim, ó, eu sempre tive muito medo, principalmente dentro dessa área. Parece bobeira, mas eu sempre tive medo de errar. Porque desde sempre eu ouvia assim, ó, Anderson, casamento é pra vida inteira, né? Você tem que sustentar algo assim. Então, assim, eu pensei assim, cara, se eu tenho a possibilidade de escolher... Você tem que sustentar, nada melhor do que achar uma mulher pra te sustentar. É uma brincadeira. Sustentar essa ideia, né? Tá. Achei que você estava preocupado em sustentar a mulher, daí você achou alguém pra te sustentar. Brincadeira. Mas aí, por exemplo, e eu pensava comigo, pastor, que independente do tempo que isso demorasse, né? Claro que eu queria já, né, cara? Até pelo fato lá que eu tinha falado da mãe, quando você é menino e perde uma figura feminina muito cedo, você fica muito carente, né? E você passa a juventude muito carente, cara. Tipo, porque eu não tive esse abraço, afeto feminino, então você fica, né, tentando ter isso.
E aí, mas eu sempre tive na minha cabeça assim, não importa o tempo que demore. Claro que tem a zoação, né? Não vai namorar alguém, não vai casar com 23 anos, já todo mundo encheu o saco. Mas assim, eu sempre tive na cabeça, cara, mesmo que eu demore até 30 anos, mas eu quero escolher uma pessoa que eu quero perpetuar algo eterno. Até, claro, né? Aqui, Até a vida de Cristo, até né? a vida de Cristo. Né? Até que a morte nos Nos separe, separe. realmente. Exatamente. Aí, eu baseio nisso, eu sempre tive medo de errar. Então, quando a Juliana chegou, eu até inclusive disse não pra ela algumas vezes. Porque eu não queria, sabe? Eu acho que eu não tava naquela vibe em relação a ela, e aí eu não queria. Mas aí, nesse mesmo tempo, inclusive eu até conversei com você, né? Um dia antes de sair conversar com ela, até perguntei pro pastor. Ô, Jacques, coloca, enquanto nós estamos falando aqui, coloca a fotinho da Júlia pro pessoal conhecer a futura esposa dele. Coloca aí, vamos colocar pra eternizar isso aí. Que se ele vir com o Miguel depois assim, não é essa, já tá registrado. E nós pega ele pela orelha, já era. E daí, até conversei com o pastor. Ele não sabe o que eu vou perguntar depois. Espera. E aí o pastor falou, eu falei, pastor, o que você acha, pastor? Devo me permitir sair com a menina? Aí o pastor falou pra mim assim, cara, você não deve nada pra ninguém, né? Você não tem relacionamento com ninguém. Por que não sair? Você não vai fazer nada de errado. Né? É o que eu esperava, né? E aí falou, cara, por que não? Né? Sai com a menina, conhece ela, come alguma Tipo, não coisa. é pecado e conhecer, comer um lanche, conversar. Isso. E aí falei, então beleza. Daí eu peguei e falei, vamos sair, vamos conversar. Dentro desse meio tempo, ela que me conheceu, né? Antes disso. A gente tinha um amigo em comum, que inclusive era personal dela, o Bebeto, né? E aí... Era engraçado, eu ia na academia, ela pegava, acho que era das 7 às 8, e eu entrava das 8 às 9. Então o Bebeto atendia ela, depois eu, né? Então eu conhecia ela só assim, de ver e cumprimentar, bom dia e tal. Ela na academia também. Ela saía das 8 e eu começava ali os exercícios. E nisso até o pastor viu, teve uma noção de quem ela era, assim, sim, né? Sim, a gente via a questão do comportamento, forma de agir, menina tranquila. E aí o pastor acabou falando pra mim, né? Que eu devia... por que não, né? Por que não? Conhece a menina. E aí saí com ela. E dentro desse meio tempo, aí, como eu tava falando, ela tava também vivendo uma fase, assim, de se encontrar. Porque ela tinha uma vida... externa à igreja, né? Ela já estava um tempo afastada de Deus. E aí ela estava querendo se descobrir. E aí ela estava numa noite com as amigas, assim, numa festa aí. Ela pegou e começou a olhar para a situação, olhar para tudo aquilo e falou, cara, isso não é meu lugar. Só que ainda ela não entendia. E ela falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Isso aqui não é para mim. Preciso me encontrar, porque isso aqui não faz parte do que eu quero pro meu futuro. E aí foi quando ela viu uma foto minha, que o Bebeto tava lá na barbearia. E aí ela pegou e se interessou, né? Como não, né? E aí ela... O pastor não pegou. Não peguei. É que eu fiquei tão anestesiado que eu falei assim, velho, pula isso aí, que isso aí não achei graça nenhuma. Porque ele é humilde, né? E aí ela pegou e aí me seguiu. Tadinha, então... eu justo estava tão desesperado assim, filho. Meu Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa. Mas não teve aquele lance da música, dela ouvir um Então, louvor? isso aí eu vou chegar. Ah, tá. Aí foi quando ela pegou e começou a tentar achar um... Ela me viu na barbearia lá e foi me seguir na rede social, no Instagram. Ah, peraí. Ela viu a foto. Isso. Ela viu uma postagem do Bebeto. Do Bebeto. Isso, no stories do Bebeto. E aí que eu tava nesses stories. Era uma repostagem tal, nossa, junto ele na barbearia. E ela se interessou, me viu ali, e aí falou, quem que é esse menino? Aí pegou e seguiu eu no Instagram. E aí minha conta era bloqueada. E aí eu peguei e aceitei ela, mas não de cara, não... ó. Já se entendeu, Deus sabe. Minha conta era bloqueada, não, mas privada. eu volto a falar, porque eu realmente não... Cara, eu tava em outra linha, não queria me permitir a ela, entendeu? E aí quando ela me seguiu ali e tal, no fim do dia eu segui ela também. E aí o Bebeto veio o Bebeto veio e me contou a história. Fulana de tal, uma aluna minha, o que aconteceu? Ela pegou e viu um vídeo meu no Instagram, que eu ministrava aqui na igreja numa vigília.
aqui na igreja. E aí, quando ela viu nessa noite, ela foi muito tocada pelo Espírito. Então, daí, segundo ela nunca tinha sentido aquilo daquela forma. Né? Ela até teve... ela fazia parte da igreja, né, com a mãe dela, com a família dela, da igreja católica. E aí, nesse momento, ela entendeu que o que ela precisava mesmo, que preencheria ela, seria... Né, seria o Anderson. Ah, não, Deus. Seria Deus. E aí ela começou a sentir algo diferente, tal. Porque ali realmente que começou a nascer algo no coração dela. Né? E aí ela começou a conversar com o Bebeto sobre isso. Por que não unir as duas coisas, né? Deus e o Anderson. E aí... Momento do coração. E aí ela pegou e conversou com o Bebeto o que era isso, né? O Bebeto começou a conversar com ela relacionado a essa questão de Deus e tal. E aí ela chegou um dia que ela me mandou mensagem para falar sobre isso. E parece até que eu falo assim, e eu sou intocável. Não é isso, cara. Mas é que eu falo a verdade, você pode perguntar pra ela. E aí ela vinha perguntar pra mim, Anderson, ela até me falou a situação, Anderson, eu vi o vídeo lá, achei muito legal, nunca tinha sentido aquilo, tal. Aí eu falei pra ela, ó, Juliana, que bom que eu pude te ajudar. Esse é o objetivo, né, que eu posso ajudar pessoas através disso e tal. E aí nisso a gente começou a trocar ideia. Mas assim... Como amigos. E até meio, assim, se a gente falou num dia... eu não entendi. Não, eu digo assim, se a gente falou num dia, daí passavam uns 15 dias, a gente trocava ideia de novo, bem assim, nada muito constante. Bem aleatório. E aí foi quando eu conversei com você, que, pastor, será que eu saio com a menina, será que eu conheço ela? Aí foi quando a gente saiu pela primeira vez, e a gente começou, tipo assim, daí eu despertou algo em mim, né? Não me apaixonei de cara, mas falei, cara, racionalmente, eu falei assim, cara, uma menina interessante, né, cara? Uma menina massa. Porque eu entendi que a ideia dela também estava dentro do perfil que você até pedia a Deus. Justamente. E aí, ainda mais do que isso, até uma questão assim de repente, eu vi um futuro, de repente, possível com ela. E aí, sei lá, aí começou a ser automático, né? A gente orou por um período de tempo ali, acho que um mês, mais ou menos. E dentro desse período ela começou a frequentar a igreja. Isso, aí ela começou de fato a se posicionar. Nisso, na verdade, até para o pessoal saber que antes do Anderson também, ela já foi visitar, eu tinha visitado algumas igrejas com alguns amigos, acho, amiga dela. Uma amiga dela, especificamente uma igreja. E Deus deu uma palavra para ela. Até depois Deus confirmou algumas coisas que ela recebeu nessa outra igreja e ela veio aqui no nosso culto. E Deus me usou para falar umas coisas para ela. E ela ia na igreja, Deus falava com ela. E daí Deus confirmou algo que ela já tinha recebido. Justamente. E Deus confirmou aqui. E assim, o que é mais interessante falar, irmãos, que eu vou entrar num assunto assim que é bacana os nossos jovens saber disso. Nós, como igreja, nós pregamos que o sexo antes do casamento é pecado, a gente ensina, E o Anderson estava vivendo um momento difícil da vida dele, complicado. Chegou a ter alguns, não vou dizer nem relacionamentos, envolvimentos de coisas que até veio assim, deixar... Ele ficou triste, viu que não era aquilo que era, né, para sua vida. Eu falo porque eu sei que eu sou pastor dele. Teve algumas coisas que ele precisou passar para ele realmente se posicionar e falar assim, até porque você sabe, tá? Não, o rapaz não era um pegador, não, tá? Só para vocês saberem. Ele teve algumas situações envolvendo a parte sentimental que não foi bom para ele, que foi meio, vamos dizer, meio que desastrosa. E ele teve que se posicionar, voltar ao centro da vontade de Deus e realmente aprender uma coisa, a esperar. Deus fazer da forma certa. Que foi no momento quando ele resolveu se posicionar e esperar é que Deus agiu, né? E que foi onde Deus proporcionou que a Ju chegasse na vida dele. E aí é legal pensar que quando você se posiciona numa área dessa, que é uma área, querendo ou não, que não vou dizer principal, mas é uma das áreas muito importantes, né? Dentro de uma vida com Deus é essa área, né? Que a Bíblia fala, guarda o teu coração, né? Então, assim, quando você se posiciona, eu me posicionei, de repente ter algo sério com Deus, até a partir de um relacionamento, começou isso tudo a destravar na minha vida. Foi tudo nesse meio tempo, inclusive, que aconteceu essa questão do clipe, da música, entendeu? Então, eu fui descobrindo tudo isso, tudo meio que junto. Eu me posicionei numa área, Deus começou a abrir tudo para as outras áreas, né? Foi como se fosse uma coisa chamando a outra, Isso. né? Encaixou na outra. É por isso que eu falo, muitas vezes, quando o Anderson vinha com alguma dúvida, algum sentimento, assim,
seja de dúvida, de confusão, de será que é isso, será que é aquilo. Em alguns momentos, por mais que ele ficava assim, pensativo, a gente falava assim, Cara, cara, porque nessa pega área é esse muito... caminho, cara, faz isso, E faz é aquilo. muito fácil errar, né, cara? É Muito. muito fácil errar, porque as pessoas acham que também namorar, você pode namorar 10 pra, tipo, ir tentando ver se é essa. Não, tipo assim, eu acho que é melhor você terminar no namoro, né? Ah, não é isso, beleza, terminei. Mas não você ficar, tipo, vou namorar pra ver se é essa. Não nesse sentido. E eu não queria nem entrar num relacionamento pra depois desfazer, né? Porque daí você se liga com a família, se liga com muita coisa e daí Até gera faz negócio... a outra pessoa sofrer, né? Isso. Que nem você falou, você entrou num relacionamento sem estar apaixonado. Justo. Até que e você sempre foi muito claro pra ela, né? Sim, Sempre deixou muito claro. sim. Isso que é importante. Também ser muito verdadeiro e claro Sim. pra pessoa também não ficar iludida, né? Sim. Inclusive, uma coisa que eu falei pra ela, massa demais, cara. Eu falei pra ela assim, que eu tava buscando alguém que no futuro, se precisasse comer pão, comer arroz com ovo comigo, se ela tava disposta a isso. Porque assim, na minha cabeça, eu pra ser bem sincero, eu tava querendo tipo que ela desistisse, entendeu? A gente já conversou muito sobre E daí isso, eu né? peguei e joguei, eu quero alguém que realmente esteja comigo pra viver isso. E toda vez ela me surpreendia. Não, eu estaria com você e tal, né? Falar qualquer um fala, mas eu senti uma verdade nela, né? E você também, inclusive, sentiu. Até uma das coisas que a gente sempre conversava, até contando meu testemunho, eu com a minha esposa, das dificuldades que nós já passamos. Porque a minha esposa não é mulher de altar, assim, de ir lá no púlpito, pregar, falar, ela é muito quieta na dela. Só que o que ela já passou ao meu lado, junto comigo, me apoiando, estando junto, poucas mulheres passariam, né? Então era uma das coisas que eu falava, cara, você só tem que ver o seguinte, essa mulher vai ser parceira. Ela não precisa falar como você, pregar como você, cantar como você, mas você precisa saber se ela é uma apoiadora ou uma ajudadora. E sabia que a partir disso começou a despertar algo em mim, mesmo que inconsciente, mas que, acho que até já te falei isso, que eu queria alguém que não fosse de altar. Né? É óbvio que é possível que a Juliana amanhã depois seja de altar e tal, mas é muito legal ver... E não foi isso que você buscou, né? Isso, é até legal ver, porque muitos buscam, eu sou de altar, eu quero alguém que cante comigo, né? E até é bom ver isso, o exemplo que eu tinha, até porque você tem uma pessoa ali que é o suporte atrás das câmeras, vamos dizer assim. Gente, é muito bacana, assim, quando eu paro para analisar, também você vai criando uma maturidade. Quanto a isso, você começa a enxergar também algumas qualidades, até na sua esposa, que há um tempo atrás eu não enxergava. E eu começo a ver isso, sabe? Essa parceria, de estar junto, de cuidar bem dos nossos filhos, cuidar bem da nossa casa. Se hoje eu estou aqui com a roupinha limpa e tal, é porque ela cuida de mim, cuida das minhas coisas. Sempre está ali, né, nos bastidores, suporte, né? junto, né? Se eu viajo, muitas vezes ela vai junto. Se eu faço algo, ela tá junto, né? Tá sempre ali, não aparece, né, diante das câmeras. Mas consegue vamos dizer exercer o assim. ministério dela também. Mas ela exerce o ministério dela, como muitas vezes, num aconselhamento, ela já foi primordial, às vezes para um casal, o conselho dela. Já aconteceu de eu pegar um casal, por exemplo, eu conversar com o homem, ela conversar com a esposa, e o conselho dela ser mais importante que o meu conselho. E o casal se consertar ali devido ao conselho que ela deu. Legal. Então isso é muito bacana, isso é muito interessante. Que legal, fico feliz de saber que Deus está trabalhando em todas as áreas da sua vida. E eu creio assim, Ander, que Deus vai te surpreender. Amém. Deus vai te surpreender em muitas coisas, porque por mais que nós planejamos, nós desejamos algo, mas somente aquilo que está no coração de Deus, só Ele sabe, a gente vai saber só um dia, quando Ele se revelar a nós. A Bíblia diz, o que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, o que nem penetrou o coração humano, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém. E é aquilo que eu creio que Deus vai fazer na sua vida. Inclusive é uma parte da música também, né? Fala sobre o meu coração voltar para que aí eu comece a ver o que eu não estava vendo, né? Sentir o que eu não estava sentindo. É bem interessante você falar sobre isso. Né? É, muito bom. Então, assim, cara, que te desejo, assim, toda a sorte do mundo, que o Jesus esteja na tua vida sempre, independentemente. Se algum plano teu der errado, fique sempre atento nisso. Que mesmo que os nossos planos deem errado, o Senhor sempre tem um plano B. Como é que é o nome da empresa? Plan B. Plan B. Deus sempre vai ter um plano B para você. Amém. Né? Então, creia nisso, que Deus é fera. Começou zoando, Começou zoando, né, o Plan B, agora tem que Você viu que entra até na curvar, mensagem. Né?
Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento, né, da parte de Deus. Então, Pastor, é legal, interessante colocar aqui, né? Tem gente que acha até que é puxa-saco, mas não é. Uma coisa que eu até te falei lá na rádio, é que para isso tudo dar certo, né? Porque às vezes, nossa, como é que um piá jovem que tem pouca experiência e muita coisa acaba conseguindo tudo isso? É porque eu tinha suportes também, né? Eu tinha pessoas por trás, liderança. Cara, eu sempre busquei respeitar a minha liderança. Isso é muito importante para um jovem. Tem jovem que tá meio perdido, nem sabe por quê, mas dar é porque ele fruto não tem na igreja isso. local, Isso. né? Estar sempre Não adianta, envolvido. né? Não dar fruto na igreja Gente, local. o que é muito bacana, se eu vou falar assim, algumas coisas de bastidores, nossa, bem particular, acho que o outro fica, meu Deus, o que o pastor vai falar? Mas assim, não, teve muitas vezes de a gente às vezes achar, não só eu como líder do louvor, outro líder dele, se a gente sentir pelo menos assim um perigo de alguma coisa, chega e fala. Falando, cara, cuidado. O medo é bom, às vezes. Pra não subir pra cabeça, pra isso, pra aquilo. Por mais que ele fale assim, ó, não, pode ficar tranquilo, eu tô assim. Mas a gente sempre tá alertando, ó, mas cara, cuidado, porque a gente percebeu isso no comportamento seu, a gente tem visto isso. Então, cuidado, toma cuidado. Não, ele, beleza, vou me policiar mais e tal. Por isso que é importante você estar próximo dos teus líderes, porque sempre Deus vai mover o coração de alguém para chegar para você e falar, cuidado com isso. Na multidão de conselhos da sabedoria. Assim como nós sempre... A gente já viu muito cantores famosos aí se perderem por não ter um pastor, por não ter alguém pastoreando essa pessoa. Ah, mas o meu pastor não me pastoreia. Você já se aproximou do seu pastor? A Bíblia diz que toda ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, muitas vezes, o pastor está ali cuidando daquele rebanho. Às vezes ele não consegue particularmente estar ali pegando ovelha por ovelha para conversar individualmente. Só que quando uma ovelha precisa, ela precisa berrar. Então quando a ovelha ela pede socorro, o pastor está ali pronto, porque você está próximo. Você está dentro do aprisco. Estar dentro do aprisco é estar próximo. E você consegue focar nela para dar específico. Você pede socorro, automaticamente teu pastor vai estar ali, teu líder. E vai estar, estender a mão para você. E vai estar. Com certeza vai estar. Anderson, nós já estamos quase chegando ao final, mas falar assim de algo interessante com relação à família. Hoje, como é que é o relacionamento seu com os seus irmãos e qual é o conselho que você daria para os jovens que tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, pessoas que estão nos assistindo agora, que conselho você daria sobre relacionamento familiar? Então, pastor, vamos dizer que eu tive uma certa sorte, né, no nosso caso ali, que eu sou o irmão caçula, né? Ou eu era o irmão caçula dentro desses filhos do meu pai e da minha mãe. Então, assim, obviamente eu tinha uma certa segurança, né, por parte dos mais velhos, né? Tem o irmão mais velho, que é o Emerson, né? Tem o Rafael também. Tem as meninas que também são mais... Qual é o nome das irmãs? Tawane e Daiane. Tawane e Daiane. Hoje elas estão morando em Joinville, né? Santa Catarina, mas os meninos estão aqui. E nessa fase da vida eu precisei desse suporte. Mas é aquela frase, né, que às vezes família vai continuar sendo família, né? Então, assim, se puder pedir conselho, pede conselho, né? Honre a sua família, né? Hoje eu não tenho mais pai e mãe, mas eu acredito que eu honrei nesse meio tempo meu pai e minha mãe. Continuarei honrando, isso é muito importante, né? Mesmo não em vida. Que é aquilo que eu preguei nos domingos atrás, Dia dos Pais, e falei sobre o legado de um pai. E muitas vezes o legado de um pai é você depois dar continuidade àquilo que ele ensinou a você, né? Justamente. E até por você conhecer o meu pai, isso me deixa até meio assim, eu tenho que andar no trilho, porque ele já conhecia o meu pai, né? Então ele sabe talvez um pouco do que o pai esperava de mim, né? Mas assim, dentro disso eu acho que a família é algo que sempre vai estar ali. Por mais que a Bíblia fale, né, que há amigos mais chegados que irmãos. Hoje eu tenho o pastor, muitos falam isso, mas ele sabe que é verdade. Como um pai, né? Porque não por falar, mas quando eu precisei ele estava ali. Então eu costumo dizer que família não é só aquela... O pessoal brinca comigo e fala assim, ó, teu filho ali, teu filho mais velho. Teu filho branco, né? O filho que tem um branco. Tem um branco também, né? Não vai dar bola fora, irmão. Então, assim, o Anderson já teve situações dele ir lá para casa, ficar um tempo lá em casa, principalmente na pandemia.
Quando ele tava muito sozinho e tal, a gente se preocupou. E tinha sido recém que meu pai tinha falecido também. Sim. Já morava sozinho. E assim. aquele, bem na época do toque de recolher, parecia um estádio de sítio, assim, a cidade. Então a gente se preocupou, e ele foi lá para casa, ficou um tempo com a gente. Isso foi bom, bacana, né? A gente poder também abrir a nossa casa para acolher os irmãos, principalmente os órfãos, né? Que é o verdadeiro evangelho. Que é o verdadeiro evangelho. Então, e foi muito bom, né? Daí eu ia pra cozinha, fazer uns almocinhos lá top, né? Umas carninhas pra nós comer. Nem todo mundo vai ter esse prazer, né? Mas eu tive. Pra manter o corpinho, né? Aliás, por isso que ele tá precisando voltar. É por isso que ele tá... Faz, meu coração. Por isso que ele precisa voltar pra academia também, né? Então, ele já disse que já começou a dieta. Falou assim, não, hoje eu comi omelete. Depois de ter comido um boi ontem, eu comi omelete, né? E no domingão, geralmente, né, a gente vai Passa fundo, né? Passa um pouquinho da conta. Então, queridos, eu quero que vocês aprendam isso. E o conselho que nós damos para vocês é: valorize seu pai, sua mãe, sua família. Mesmo que a sua família, seus pais, às vezes não é tudo aquilo que você gostaria que fosse. Mas são aqueles que Deus deu para você. Até se fosse num tom de brincadeira, eu diria assim, ó, mas é aquilo que você merecia. E aquilo que nós merecemos é aquilo que Deus nos dá para nos ensinar, para nos tratar e para nos fazer pessoas melhores. Então agradeça a Deus pela família que você tem, agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Amém? Amém, pastor. Anderson, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, dizer muito obrigado por este momento que nós aqui conversamos, trocamos ideias, e a gente falou de coisas tristes, coisas alegres, felizes. Que Deus te abençoe nessa caminhada aí. Amém. Que você continue buscando sempre a Deus, permaneça sempre um cara simples, humilde, e que você possa, através do seu dom, do seu talento, do seu ministério, ajudar muitas vidas. E pode deixar aí o seu agradecimento e fala um pouquinho das plataformas digitais, então quem quiser seguir, curtir e por aí vai. Exatamente. Agora, dia 11, saiu nas plataformas digitais, né? Então, se você buscar na plataforma digital ou Ander Alexandre, ou já o nome da música, né? Faz Meu Coração Voltar, você já encontra lá. Em todas as plataformas, lembrando, né? E no YouTube também. Mas, assim, agradecimento, eu queria agradecer, louvar a Deus, porque eu acredito que essa música, o grande objetivo dela não é alcançar milhares de pessoas, é óbvio, né? Que alcançar milhares de pessoas é muito bom. Mas, assim, que alcance os corações certos, né? Que alcance os corações que precisam ouvir isso, que os corações que precisam voltar de fato. Eu gosto de falar que essas músicas, elas são músicas para a igreja, né? Que às vezes não é uma música externa, mas é uma música interna. Às vezes você está dentro da igreja e você precisa voltar, né? E eu espero que essa música possa falar o coração de alguém, né? O meu objetivo é esse. Onde quer que eu não chegue às vezes, mas a minha voz de alguma forma consiga servir, né, o reino de Deus e possa fazer pessoas a despertarem para algo que Deus quer fazer, né? Até é legal pontuar aqui, em determinado momento eu até questionei muito a Deus pelo meu pai não estar fazendo hoje, né? Mas porque ele também estava disposto a fazer. Disse para mim em determinado momento, ele falou assim: Anderson, grandes são os campos, aquela passagem, mas poucos são aqueles que querem trabalhar. Mas eu estou disposto a trabalhar. Ele falou para mim. E então eu acho que Deus vai me curar dessa doença para que eu realmente trabalhe para Ele. E aí quando ele faleceu, eu questionei muito Deus sobre isso. Mas isso me fez também despertar porque Deus queria me usar. Então eu acredito que o objetivo dessa música seja para que pessoas se animem e entendam também que Deus quer usar eles e que o coração deles precisa acordar e começar a bater por Deus. Né? Então eu quero agradecer muito o pastor, o podcast Xamanaia, né? Louvar a Deus pela produção aqui, pela galera envolvida, e dizer que eu sou muito honrado, cara, honrado por estar aqui, honrado por ser teu amigo, né? E honrado também por ter a família que eu tenho, né? Queria deixar o meu abraço para minhas irmãs, para meus irmãos. É muito prazeroso esse momento. Teus irmãozinhos lá também. Meu irmãozinho, o Luiz Antônio, a Kayla, a Paula também, né? Que foi uma guerreira nesse tempo todo. É uma coisa... a gente vai e volta no assunto.
Mas assim, a Paula foi, eu admirei ela. Sim. No fim da vida do teu pai ali, ela guerreou junto, né? Foi até os últimos suspiros ali junto com teu pai, cuidando do teu pai, né? Sim. Que Deus abençoe a vida deles lá. Amém. Pastor, obrigado, tá? Amém? Pessoal, é isso aí. Nós ouvimos um pouquinho da história do André Alexandre. Então, você que quer conhecer as músicas do André, vai lá, página André Alexandre, Faz Meu Coração Voltar, clica lá, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal dele e também vá no canal da 25ª IEQ Cascavel. Você vai lá, clica lá, dá um likezinho, compartilha, se inscreva no nosso canal, compartilha muito, gente. Deixe lá suas dicas pra gente poder gravar alguns podcasts, alguns assuntos, e com certeza nós vamos acatar as ideias de vocês. Estamos aqui mais uma vez em nome de Dotcom Consórcio, tudo em consórcio para você que quer realizar o seu sonho da casa própria, do carro novo. Fale com o Matheus e o Luan, e nosso muito obrigado, eles que são investidores da obra de Deus. Dotcom Consórcio, nosso muito obrigado. Valeu, galera, um grande abraço, Deus abençoe, fique com Jesus, com certeza nós iremos com ele. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.